Olá, galera! Hoje o nosso tema da nossa aula vai ser decomposição em fatores primos. Mas aqui, antes de nós iniciarmos a nossa aula, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal. E também não esqueça de deixar o seu like, beleza? Então vamos lá então, pessoal. Decomposição em fatores primos. Todo número natural composto, ele pode ser representado por meio de uma multiplicação de dois ou mais fatores. Vamos ver, por exemplo, eu tenho o número 60. O número 60, ele pode ser representado pela multiplicação de dois fatores. Que fatores são esses? O 2 e o 30. Mas também nós podemos representar o número 60 com os fatores 2, 2 e 15. E por último, nós podemos representá-lo também por mais outros fatores, que são 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5. Repare que na definição é falado o seguinte: ele pode ser representado por dois ou mais fatores. Eu não falei fatores primos. Por que eu não falei fatores primos? Porque você pode representar o número através de alguns fatores. No caso desta última análise, repare que ela é diferente das outras, porque o 60 ele foi representado apenas por fatores primos, diferente das outras duas análises anteriores. Então temos três fatorações do número 60. Essa última fatoração nós podemos falar, ou seja, concluir que essa é a fatoração completa. Por que fatoração completa? Porque ela foi fatorada através dos números primos. Então, quando nós dizemos que é uma fatoração completa, ela só é completa quando os seus fatores são todos números primos, diferente dessa outra fatoração aqui, ó, 2 vezes 3, 2 vezes 2 vezes 15, beleza? Outro exemplo aqui com nós aqui, ó. Vamos analisar o seguinte: temos três maneiras de decompor o número 72. Vamos analisar aqui. 72. O 72, ele pode ser escrito através de dois fatores. 4 vezes 18. O que seria o 4? O 4 seria 2 vezes 2. E o 18 seria 2 vezes 3 vezes 3. Eu colocaria 2 elevado à terceira potência vezes 3 elevado à segunda potência, pois eu tenho o produto desse fator 2 três vezes, e tenho o produto do fator 3 duas vezes. Lembrando que aqui nós estamos lidando com expoente e base. O que significa expoente? O expoente, ele indica quantas vezes a base ou esse fator vai se repetir. No caso, 3 vezes. 1, 2, 3. E também o expoente 2 está indicando quantas vezes o fator 3 vai aparecer. Apenas 2 vezes. 1, 2. Uma outra forma também de nós analisarmos o número 72 fatorado, 6 vezes 12. Nós temos que o 6 seria 2 vezes 3 e o 12 seria 2 vezes 2 vezes 3. Então nós temos o produto da base 3 vezes, 1, 2, 3. O produto da base 3 duas vezes, 1, 2. E também nós temos também mais um outro exemplo aqui, que seria o 72, que seria 8 vezes 9. O que seria o 8? 8 seria 2 vezes 2 vezes 2. E o 9? 3 vezes 3 vezes 3. Lembrando que, analisando, que essa forma fatorada ela se repete com as outras. Ou seja, no final, na conclusão dessas três formas de fatorar o 72, nós chegamos à mesma conclusão. Porém que a decomposição completa em fatores primos, ela vai se dar dessa última maneira aqui, ó. 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 2. Lembrando mais uma vez que assim que 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 2 é a decomposição em fatores primos do número 72. E que
Cada expoente, ele indica a quantidade de vezes que a base ou esse fator vai se repetir. Beleza, galera? Tranquilo? Agora vamos fazer algumas atividades. Lembrando que no decorrer dela, nós vamos falar um pouco de divisibilidade também, de alguns números. Beleza? Então vamos lá. Vamos decompor em fatores primos. Nós temos um número aqui, 360. 360 é um número que pode ser dividido por 2, porque ele é par. É um número também que é divisível por 5. Por que por 5? Porque ele termina em 0. Todo número que termina em 0 ou 5, ele é divisível por 5. Então vamos lá. Por 2, 360 por 2, 180. Próximo divisor primo de 180, o 2. Lembrando que aqui vão ser os divisores primos, esse lado da direita da coluna, os divisores primos, e do outro lado vão ser os quocientes. 180 por 2 nós temos 90, por 2, dividido por 2, 45. Agora o 45 ele é divisível por 5 e é divisível também por 3. Vamos colocar o divisor 3 aqui no caso. 45 dividido por 3, nós temos 15. Próximo divisor primo, o 3. Pessoal, quer dizer que na hora que eu estiver dividindo o 45, eu não posso colocar o 5 aqui? Não, sim, você pode colocar o 5. Mas por questão de estética e também em colocar em ordem crescente, fica melhor a visualização também, tá joia? Então tá, 15 dividido por 3, 5. E por último, nós vamos dividir o 5 por 5. 5 dividido por 5, 1. Quando nós chegamos no quociente 1, nós finalizamos então essa decomposição. Então nós podemos falar que o 360 ele vai ser escrito da seguinte forma. 1, 2, 3, vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. De forma mais viável, nós temos o produto do 3 seria quantas vezes? 3 vezes. Então nós temos 2 elevado à terceira potência, que é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo, vezes 3 vezes 3, é o mesmo que 3 elevado ao quadrado, ou 3 elevado à segunda potência, vezes 5. Então aqui nós temos a fatoração completa do número 360. Letra B. Vamos agora decompor o número 96 em fatores primos. – 96 é par. Se é um número par, então pode ser divisível por 2. Todos os números pares são divisíveis por 2. Então 96 dividido por 2 vão dar 48. 48 é um número par, também vai ser divisível por 2. Lembrando, à direita da coluna nós temos os divisores primos e à esquerda nós temos seus respectivos quocientes. 48 dividido por 2, 24. Por 2 novamente, 24 dividido por 2, 12. Mais uma vez nós colocaremos o divisor primo 2. 12 dividido por 2, 6. Por 2 novamente, 6 dividido por 2, 3. E por último, nós vamos dividir o 3 por 3. 3 dividido por 3, 1. Chegamos novamente ao quociente 1, onde nós finalizamos essa decomposição. Então nós podemos escrever 96 é igual a... Eu já vou escrever direto, porque eu acredito que você já entendeu o processo. É o produto dos divisores 2, quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, 2 elevado à quinta potência vezes 3. Então essa é a forma fatorada, ou a decomposição em fatores primos do número 96. Vamos focar agora nesse exercício aqui, olha. Quais são os fatores primos comuns a 30 e a 140? Para nós descobrirmos quais são os fatores comuns
de 30 e 140, primeiro nós vamos fazer a decomposição do número 30 e posteriormente nós vamos fazer a decomposição do número 140. Aí nós vamos analisar quais fatores comuns estão em ambos. Então vamos lá, vamos iniciar então com 30, vamos decompor o número 30. 30 dividido por 2 vão dar 15. Lembrando que eu também poderia dividir ele por 5, pois todo número que termina em 0 ou 5 é divisível por 5. Então 30 dividido por 2, 15. Próximo divisor primo aqui, o 3. 15 dividido por 3, 5. E por último, nós temos o divisor 5. 5 dividido por 5, 1. Então nós temos que 30 é igual a 2 vezes 3 vezes 5. São os fatores primos do número 30. Agora vamos para o número 140. Quando nós finalizarmos a decomposição do 140, aí nós vamos comparar e ver quais são os divisores comuns a ambos. Então vamos lá, os divisores primos. 140. Se eu dividir por 2, 140 dividido por 2 vai dar 70. Lembrando que 140 é o número par, vai ser divisível por 2. Também ele poderia ser divisível por 5. 70 dividido por 2 vão dar 35. Próximo divisor primo. O próximo divisor primo ele pode ser o 7 ou então o 5. Mas como nós estamos colocando em ordem crescente, vamos colocar o divisor 5. 35 dividido por 5, 7. E por último, vamos dividir ele por 7. 7 dividido por 7, 1. Quando chegamos ao quociente 1, nós finalizamos então a decomposição. Então nós vamos escrever que o número 140, ele é igual a 2 vezes 2, seria 2 elevado ao quadrado, ou a segunda potência, vezes 5, vezes 7. Agora nós vamos analisar quais são os fatores comuns, aqueles que estão em 30 e 140 ao mesmo tempo. O fator 2 está no 30 e também está no 140. O fator 2 e o fator 5. Esses dois aqui, olha. Então nós vamos concluir que os fatores comuns que estão em 30 e 140 vão ser o fator 2 e o fator 5. Beleza, galera? Então aqui nós chegamos mais um final de uma aula. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhe esse vídeo com a galera. Se inscreva também nesse canal, caso você ainda não é inscrito. E também não esqueça de deixar o seu like. Lembre-se de uma coisa, você tem uma mente que brilha. Galera, muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.